Bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Nós vamos falar sobre o tema atos de condenação, observando o que a palavra do Senhor nos traz como instrução. No livro de Ezequiel 33, 32, nós temos essa leitura. Deveras tu és para eles como quem canta canção de amor, que tem voz suave e que tange bem, pois ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática. Então aqui você vai observar que o sentimentalismo é semelhante àquela pessoa que gosta muito de ouvir música romântica, música que fala sobre amor, relacionamento entre marido e mulher, relacionamento entre namorada e namorado, mas no entanto gosta da música, ouve a letra, mas não põe nada em prática. Ainda que ela tenha uma mensagem poética que traga instruções precisas que, se for colocado em prática, pode muito abençoar o casal. As pessoas, então, sentimentalistas, muitas das vezes, elas vão pelo sentimentalismo, só do momento, vive só aquele instante e depois deixa desvanecer, desaparece, não põe em prática as instruções recebidas. Isso é um ato de condenação. Também nós temos na palavra do Senhor, em Mateus 7, 26, aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem insensato que edificou a casa sobre areia. Edificou a sua casa sobre areia. Palavras do Senhor Jesus em Mateus 7, 26. Aqui nós temos, portanto, uma outra palavra que nos leva a ter o entendimento de atos de condenação. Uma pessoa que sabe o que é certo, no entanto, ele procura fazer o errado. Então Jesus comparou com aquele indivíduo que vai construir uma casa e constrói sobre areia. Ao invés de ele procurar um terreno sólido para fazer uma construção segura, ele faz sobre areia. Assemelha-se àquele que ouve a palavra do Senhor, mas não dá crédito a ela. Então conduz a sua vida sobre um areial, constantemente está propício a sucumbir. Então, para que você tenha entendimento, atos que nós praticamos no dia a dia podem nos levar à destruição, à nossa própria destruição. Temos que ter cautela com isso. Ouvir a palavra de Deus e não cumprir o que ele fala é um ato de desobediência que acarreta males para o futuro. Ainda temos em Mateus 13, 19 esta palavra: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Jesus falava sobre uma parábola, a palavra do semeador, e ele dá o exemplo desta pessoa, que é uma pessoa que não permite que a palavra de Deus se aprofunde em sua vida. Então ele ouve a palavra, gosta da palavra, aprecia, recebe com bom grado naquele momento inicial, mas logo em seguida ele se envolve com as coisas do mundo e deixa a palavra fugir, porque o maligno vem e arrebata do coração. Você, quando ouve a palavra de Deus, querido, não pode desprezá-la, tem que tê-la no coração como um tesouro precioso. Tomar posse da palavra de Deus e viver pela fé em cima dela, porque Deus não nos fala só por falar. Quando Ele nos fala, Ele está nos dando instruções precisas para a nossa edificação espiritual. Então, palavras têm que penetrar, têm que entrar na nossa alma, entrar no nosso coração e ser gravada com letras inapagáveis. Ainda tem um indivíduo que tem uma ação que é terrível, aquele que fecha o coração. Olha o que diz a palavra em Lucas 16, 31. Respondeu Abraão: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos volte à vida. Esta é uma parábola que Jesus contou do rico e Lázaro, que o rico, enquanto esteve na terra, desprezou toda a palavra que foi levada ao seu coração. E agora ele, estando lá no inferno, clamava a Abraão para que pedisse a Lázaro para ajudá-lo naquela aflição. Jesus então está dizendo que isso se torna impossível, porque ele já está em estado de condenação. E o que levou ele à condenação? Os seus próprios atos.
E por último, quero trazer ao seu coração uma palavra que você não pode deixar de atendê-la. Preste atenção. Se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho seu rosto natural e, depois de contemplar a si mesmo, vai-se logo e se esquece de como era. Então, aqui é Tiago, reforçando que o esquecimento da palavra de Deus leva o homem a um estado de condenação. Então, assemelha-se àquele indivíduo que chega perto do espelho, olha o seu rosto, dá uma voltinha e já não lembra mais da sua imagem. Assim é o homem que ouve a palavra de Deus e não a põe em prática em sua vida. Como você vê, todos os atos de condenação estão ligados diretamente ao desprezo da palavra do Senhor. Quando Deus fala ao nosso coração, temos que estar atentos e ligados de que Ele nos fala para o nosso próprio bem. Amém? Põe em prática a palavra e você será edificado por toda a eternidade. Vamos orar. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, vimos na Tua palavra atos que podem levar o homem à condenação. E pedimos que o Senhor nos ajude para que nenhum deles esteja implícito no nosso modo de viver. Peço essa bênção em nome do Senhor Jesus. Amém.